Fala, leitores da Bíblia, graça e paz. Vamos começar nossa leitura hoje, início da semana, lendo Josué 3 e 4, o Salmo 108 e Atos 19. Tá certo? Vamos orar? Pai de amor, te louvamos, Pai, pela tua infinita graça, bondade e misericórdia. Te agradecemos a oportunidade de lermos tua palavra e pedimos tua bênção, teu auxílio em tudo que temos feito. Possamos ser transformados à medida que lemos e meditamos nas Sagradas Escrituras. Fala conosco, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Então, Juízes capítulo 3. São estas as nações que o Senhor deixou ficar, para por meio delas pôr Israel à prova, isto é, para provar todos os israelitas que não sabiam de todas as guerras de Canaã. Ele fez isso tão somente para que as gerações dos filhos de Israel conhecessem a guerra, para lhes ensinar a guerra, pelo menos as gerações que anteriormente não sabiam disso. Os que ficaram foram 5 governantes dos filisteus, todos os cananeus, sidônios e heveus que habitavam as montanhas do Líbano, desde o monte de Baal-Hermon até a entrada de Amate. Estes ficaram para, por meio deles, o Senhor pôr à prova, ou pôr Israel à prova, para saber se dariam ouvidos aos mandamentos que havia ordenado a seus pais, por meio de Moisés. Assim, os filhos de Israel moravam no meio dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Tomaram suas filhas para si por mulheres e deram as suas próprias filhas aos filhos deles e rendiam culto a seus deuses. Olha o declínio espiritual. A que ponto chegou Israel? Um povo formado por Deus, a quem Deus manifestou de forma muito evidente o seu poder, um povo que Deus cuidou, preservou, a quem Deus deu uma terra, e no fim das contas eles, por desobediência, não ocuparam toda a terra que deveriam e acabaram se misturando com os povos daquelas terras. E aí, nesse contexto, começam a surgir homens, começam a se levantar homens e até mesmo mulheres que Deus usa para livrar o povo de Israel, porque as guerras começaram a acontecer. Os donos originais da terra ainda estavam ali e obviamente lutariam pelo seu espaço, guerreariam contra Israel. Então Deus levantou esses homens. O primeiro foi Otniel. Os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor e se esqueceram do Senhor seu Deus, e renderam culto aos Baalins e ao poste da deusa Azerá. Então a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os entregou nas mãos de Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia. E os filhos de Israel serviram Cusã-Risataim durante 8 anos. Deus entregou o seu povo para esse rei da Mesopotâmia. Os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor lhes suscitou um libertador que os libertou, Otniel, filho de Kenaz, que era irmão de Calebe, o mais novo e mais novo do que ele. Aqui o juiz vai chamar esses homens de libertadores, né? Libertadores. Por quê? Porque eles foram usados para trazer de volta a liberdade a Israel, porque eles serviram a esse rei durante 8 anos. Então Deus levantou ele para libertar Israel. O Espírito do Senhor veio sobre ele, e ele se tornou juiz de Israel. Foi para a guerra, e o Senhor lhe entregou nas mãos Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia, contra o qual ele prevaleceu. Então a guerra ficou em paz durante 40 anos. Otniel, filho de Kenaz, morreu.
Segundo, Eude. Os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Por isso o Senhor deu poder a Eglon, rei dos Moabitas, contra Israel, porque fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Eglon se juntou com os filhos de Amon e os amalequitas, foi e derrotou Israel. E eles se apoderaram da cidade das palmeiras. E os filhos de Israel serviram Eglon, rei dos Moabitas, durante 18 anos. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor lhes suscitou um libertador, Eude, homem canhoto, filho de Gera, benjamita. Por meio dele, os filhos de Israel enviaram tributo a Eglon, rei dos Moabitas. Eude fez para si punhal de 2 gumes, do comprimento de quase meio metro, e cingiu-o debaixo da sua roupa, do lado direito. Então ele levou o tributo a Eglon, rei dos Moabitas. Eglon era um homem muito gordo. Depois de entregar o tributo, Eude saiu com os carregadores do tributo. Ele, porém, voltou do ponto em que estavam as imagens de escultura ao pé de Gilgal e disse ao rei: Tenho uma palavra secreta para o Senhor, ó rei. E o rei disse: Cale-se. Então todos os que estavam com o rei saíram da sua presença. Eude entrou numa sala de verão que o rei tinha só para si e onde ele estava sentado. Eude disse: Tenho uma palavra de Deus para o Senhor. E Eglon se levantou da cadeira. Então Eude estendeu a mão esquerda, puxou o seu punhal do lado direito e o cravou na barriga do rei, de tal maneira que entrou também o cabo com a lâmina. E porque não tirou o punhal da barriga, a gordura se fechou sobre ele. Eude saiu por uma portinhola, passou para a antessala, depois de fechar e trancar as portas atrás de si. Quando ele tinha saído, vieram servos do rei e viram que as portas da sala de verão estavam trancadas. E disseram: Sem dúvida ele está fazendo as necessidades na sala de verão. Esperaram até cansar. E como o rei não abriu a porta da sala, pegaram a chave e a abriram. E eis que o seu senhor estava morto, caído no chão. Eude escapou, enquanto eles se demoravam, e tendo passado pelas imagens de escultura, foi para Seirá. Tendo chegado, tocou a trombeta nas montanhas de Efraim. E os filhos de Israel desceram com ele das montanhas, indo ele à frente. E lhes disse: Sigam-me, porque o Senhor entregou nas mãos de vocês os seus inimigos, os moabitas. Eles seguiram Eude e tomaram os vales do Jordão contra os moabitas, e a nenhum deles deixaram passar. Naquele tempo mataram uns 10.000 homens moabitas, todos robustos e valentes, e não escapou nem sequer um. Assim, naquele dia, Moabe foi subjugado por Israel, e a terra ficou em paz durante 80 anos. Que história, né? Que história maluca. Deus usou esse homem aqui para matar o rei. Ele foi sagaz, conseguiu matar o rei e depois liderou o povo numa peleja em que eles mataram muitos moabitas. E assim a terra ficou em paz. Depois de Eude, diz o versículo 31, veio Sangar, filho de Anate, que matou 600 filisteus com uma aguilhada de bois, e também ele libertou Israel. Só isso que é falado de Sangar. Um único versículo para falar de um homem que matou 600 filisteus sozinho com uma aguilhada de bois. Aguilhada de bois seria como se fosse talvez o maxilar de um boi. Segurando essa aguilhada, ele matou 600 filisteus e libertou Israel do povo filisteu. Capítulo 4. Os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, depois da morte de Eude. E o Senhor os entregou nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que governava Azor. O comandante do seu exército era Sísera, que morava
em Arosete-Agoim. Então, novamente, eles fizeram o que era errado, depois que Eude morreu, e o Senhor novamente os entrega na mão de um rei, no caso aqui Jabim, rei de Canaã. E o comandante desse homem se chamava Sísera. Os filhos de Israel clamaram ao Senhor porque Jabim tinha 900 carros de ferro e durante 20 anos oprimia duramente os filhos de Israel. Débora, profetisa, esposa de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Então ela era uma líder no povo, uma mulher. Ela atendia debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim. E os filhos de Israel vinham até ali para apresentar suas questões. Débora mandou chamar Baraque, filho de Abinoão, de Quedes de Naftali, e lhe disse: O Senhor Deus de Israel deu a seguinte ordem: vai e reúna os seus homens no monte Tabor, escolhendo 10.000 homens dos filhos de Naftali e dos filhos de Zebulon. Eu farei com que Sísera, comandante do exército de Jabim, se dirija até você, junto ao ribeiro de Quizon, com seus carros de guerra e as suas tropas, e o entregarei nas suas mãos. Então, olha só, Débora era uma mulher que assumiu liderança no povo. As pessoas iam até ela para buscar conselhos, para buscar soluções para suas questões. E ela, que era uma profetisa, ou seja, alguém com quem Deus falava e ela anunciava ao povo, né? Ela chamou o Baraque e falou para ele, falou essas coisas aqui para ele: vá, reúna o povo, escolha 10.000 homens dessas tribos e eu vou entregar esse pessoal nas mãos de vocês. Isso é uma palavra de Deus para Baraque. Aí olha o que Baraque disse. Então Baraque disse a Débora: se você for comigo, irei. Mas se você não for comigo, não irei. O que a gente percebe aqui? Que Débora está assumindo uma liderança num momento em que os homens eram frouxos. Baraque ouve essa palavra vinda dessa mulher e ele não tem coragem de ir e cumprir o que deveria ser feito. E aí ela respondeu: certamente irei com você, mas a honra da investida que você está empreendendo não será sua, porque o Senhor entregará Sísera nas mãos de uma mulher. E Débora foi com Baraque até Quedes. Então Baraque convocou as tribos de Zebulon e Naftali em Quedes. 10.000 homens o seguiram, e Débora também foi com ele. Ora, Éber, o queneu, tinha se afastado dos queneus, dos filhos de Obabe, sogro de Moisés, e havia armado as suas tendas até o carvalho de Zananim, que fica perto de Quedes. Anunciaram a Sísera que Baraque, filho de Abinoão, tinha subido ao monte Tabor. Sísera convocou todos os seus carros de guerra, 900 carros de ferro e todo o povo que estava com ele de Arosete-Agoim para o ribeiro de Quizon. Então Débora disse a Baraque: prepare-se, porque este é o dia em que o Senhor entregou Sísera em suas mãos. Não é verdade que o Senhor está indo à sua frente? Então Baraque desceu do monte Tabor e 10.000 homens o seguiram. E o Senhor derrotou Sísera, todos os seus carros de guerra e todo o seu exército a fio da espada, diante de Baraque. E Sísera saltou de seu carro e fugiu a pé. Mas Baraque perseguiu os carros e os exércitos até Arosete-Agoim. Todo o exército de Sísera caiu a fio da espada, sem escapar nem sequer um. Porém Sísera fugiu a pé para a tenda de Jael, mulher de Éber, o queneu. Então o rei, né, o comandante, aliás, o Sísera, fugiu a pé para a tenda de Jael, olha aí, mulher de Éber. Vamos prestar atenção nisso. O queneu, pois havia paz entre Jabim, rei de Azor, e a casa de Éber, o queneu. Jael saiu ao encontro de Sísera e lhe disse: Jael é a mulher. Entre, meu senhor, entre na minha tenda. Não tenha medo. Ele entrou na tenda de Jael
da mulher, né? O comandante do exército lá, o Sísera, entrou na tenda da Jael e ela pôs sobre ele uma coberta. Ela estava tentando esconder, né, sugerindo que iria escondê-lo para que o Baraque não pegasse ele. Então Sísera disse: por favor, me dê um pouco de água porque estou com sede. Ela abriu o odre de leite e deu-lhe de beber. Depois o cobriu novamente. E ele lhe disse mais: fique na porta da tenda. Se alguém vier e perguntar se há alguém aqui, responda que não. Então Jael, mulher de Eber, pegou uma estaca da tenda e, lançando mão de um martelo, foi de mansinho até perto dele e lhe cravou a estaca na têmpora, de modo que ela penetrou na terra. Então ele estava deitado, cansado. Ela bateu aqui com o martelo e atravessou até o outro lado e penetrou na terra. Ele estava exausto e dormia profundamente, e foi assim que morreu. Duas mulheres, Débora e Jael, importantes aqui nessa história. E eis que quando Baraque estava perseguindo Sísera, Jael saiu ao encontro dele e lhe disse: venha e eu lhe mostrarei o homem que você está procurando. Ele a seguiu, e eis que Sísera estava caído morto com a estaca fincada na têmpora. Assim, naquele dia, Deus humilhou Jabim, rei de Canaã, diante dos filhos de Israel, e cada vez mais a mão dos filhos de Israel prevalecia contra Jabim, rei de Canaã, até que o exterminaram. A gente percebe aqui que Débora e Jael foram figuras importantes nesse episódio. E não há absolutamente nada contra as mulheres. As mulheres são extremamente hábeis, corajosas, muitas delas corajosas. Elas são decisivas em algumas questões. Mas geralmente, no contexto do povo de Deus, as mulheres, elas acabam assumindo posição quando homens negligenciam a sua. Quando não há uma liderança forte masculina, surge então liderança feminina. E veja, todo esse contexto aqui, todas essas histórias, são histórias de como Deus, por sua providência e graça, libertou o seu povo. Mas aqui não há um modelo de como as coisas devem ser. Isso precisa ficar claro. O livro de Juízes não conta um modelo de como as coisas devem ser. Como foi lá no Pentateuco. Como em certa medida o livro de Josué mostrou como as coisas devem ser. Em Juízes nós temos histórias de como as coisas não devem ser. De como as coisas por graça e misericórdia aconteceram. Mas não de como deveria ser para sempre. Ok? Vamos agora ao livro dos Salmos. Vamos ler o Salmo 108. Deus concede vitória ao seu povo. Olha aí. Como está fazendo aí no livro de Juízes. Cântico, Salmo de Davi. Firme está o meu coração, ó Deus. Cantarei e entoarei louvores de toda a minha alma. Inclusive, só um detalhe, o capítulo seguinte que a gente vai ler é o Cântico de Débora, por conta da vitória, né? Firme está o meu coração, ó Deus. Cantarei e entoarei louvores de toda a minha alma. Acordem lira e harpa. Quero acordar o alvorecer. Eu te darei graças entre os povos, ó Senhor. Cantarei louvores a ti entre as nações, porque a tua misericórdia se eleva acima dos céus e a tua fidelidade até as nuvens. Sê exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra brilhe a tua glória, para que os teus amados sejam livres. Salva-nos com a tua mão direita e responde-nos. Deus falou na sua santidade. Exultarei, dividirei Siquém, e medirei o vale de Sucote. Gileade é meu, e meu é também Manassés. Efraim é meu capacete,
Judá é meu cetro, Moabe, porém, é a minha bacia de lavar. Sobre Edom atirarei a minha sandália, sobre a Filístia jubilarei. Quem me conduzirá à cidade fortificada? Quem me guiará até Edom? Não nos rejeitaste, ó Deus? Tu não sais, ó Deus, com os nossos exércitos. Presta-nos auxílio na angústia, pois vão é o socorro humano. Em Deus faremos proezas, porque Ele mesmo pisará os nossos adversários. Essa foi a experiência comum do povo de Israel, tanto no tempo de Josué como dos juízes, até mesmo depois, quando o, o reino ganha um poder muito grande, Israel fica muito poderoso sob a liderança de Davi e de Salomão. Mas essa é a experiência do povo de Deus. Em Deus faremos proezas, porque Ele mesmo pisará os nossos adversários. As igrejas, a igreja de Deus tem adversários, tem inimigos. Num grupo de pastores que eu participo do WhatsApp, ontem apareceu um irmão que está fazendo uma conferência, uma série de palestras com preletores convidados a respeito dos ismos da nossa época e como a Bíblia responde a tudo isso, o feminismo, o homossexualismo, enfim, todas essas ideologias, todas essas coisas. E aí uma grande movimentação nas redes sociais contra tudo isso, Então, inimigos se levantando contra o povo de Deus por buscar entender essas questões a partir das Escrituras Sagradas. Então, de fato, a gente precisa se lembrar. Quem venceu os inimigos do povo de Deus até hoje foi o próprio Deus. Não há força na igreja. Não há condições da igreja, do povo de Deus, se salvar. Deus sempre manda um libertador. Deus pode usar homens e até mulheres. Mas é Deus quem capacita, é Deus quem faz as proezas no uso de homens, no uso de mulheres, inclusive. Pois bem, vamos agora a Atos 19. Atos 19. Aconteceu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso. Encontrando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: Vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Ao que eles responderam: Pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então, Paulo faz uma pergunta para checar se o que aqueles discípulos ali criam, qual o momento em que eles, vamos dizer assim, o grau de entendimento que eles tinham do conhecimento do Evangelho. E eles nunca tinham ouvido falar do Espírito Santo. Paulo perguntou: Então, que batismo vocês receberam? Porque o batismo cristão é aquele feito em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Como que eles não conhecem o Espírito Santo? Então Paulo perguntou: Então que batismo vocês receberam? Eles responderam: O batismo de João. Lembrando que o batismo de João Batista, não era o batismo cristão. A ação propriamente dita era a mesma, a utilização de água e tudo mais. Mas o significado de um batismo e de outro era diferente. E aí Paulo explicou. João realizou o batismo de arrependimento. Esse era o batismo de João. Dizendo ao povo que cresce naquele que viria depois dele, a saber, em Jesus. Então, batismo de arrependimento que apontava para a fé em Jesus. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em nome do Senhor Jesus. E quando Paulo lhes impôs as mãos, o Espírito Santo veio sobre eles, e tanto falavam em línguas como profetizavam.
e eram ao todo uns 12 homens. Perdão. Então nós temos aqui em Éfeso, eu já mencionei esse capítulo aqui outras vezes, essa aqui é a quarta etapa da expansão do plano redentor de Deus, né? A expansão geográfica do reino de Deus. Tudo começou lá em Jerusalém, com a manifestação do Espírito, a questão do dom de línguas, depois em Samaria, depois em Cesareia, se eu não estou enganado, capítulo 10, com a família de Cornélio, e agora em Éfeso. Naquele primeiro grupo em Jerusalém, somente judeus. No segundo grupo em Samaria, eram samaritanos, que em tese eram mais misturados do que os judeus, né? Então um povo um pouco mais distante ali, com algumas conexões com o judaísmo, mas bem diferente. Depois com o Cornélio, em Cesareia, quer dizer, um ambiente gentílico, mas Cornélio e a sua família eram gente temente a Deus. E agora um povo, né, em Éfeso, um grupo aqui estritamente gentílico, que não conhecia nada além do batismo de João, um batismo de arrependimento. Então eles ouvem a respeito do Evangelho de Jesus Cristo e são batizados por Paulo. Por quê? Porque aquele batismo de João não era o batismo cristão. Então ele explica, ele ensina, então ele batiza, e aí vem o Espírito Santo sobre eles, e aqui novamente se manifesta o dom de línguas. Esse dom de línguas que, ao que tudo indica, no capítulo 16, não se manifestou quando o carcereiro e a sua família foi batizado, quando Lídia e sua família foram batizados. Em vários outros momentos não aparece. Nós vemos Paulo, nós já estamos aqui na segunda ou terceira viagem missionária de Paulo, ele já passou por vários lugares, e não necessariamente essa questão do dom de língua se manifesta. São eventos pontuais, né? E aqui se manifestou dessa maneira aqui na cidade de Éfeso. Tá? Durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, discutindo e persuadindo a respeito do reino de Deus. Versículo 9. Mas, como alguns deles se mostravam teimosos e descrentes, falavam mal do caminho diante da multidão. Paulo se afastou deles. Esse caminho é como os evangélicos, vamos dizer assim, eram chamados, os do caminho, os cristãos. E levando consigo os discípulos, passou a falar diariamente na escola de Tirano. Paulo fez isso durante 2 anos, de modo que todos os habitantes da província da Ásia ouviram a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. Então veja, Paulo ficou ali bastante tempo, 2 anos naquela região, ensinando de modo que gente de todos os cantos da Ásia pudessem ouvir a palavra do Senhor. Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários a ponto de levarem aos enfermos os lenços e aventais de seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. Algo realmente que marcava o ministério de Paulo de modo excepcional, coisa que não aconteceu com os outros, né? Aparentemente com Barnabé, com Timóteo, com outros, né? Não necessariamente isso tem acontecido, não fala nada, né? Então isso aconteceu com Paulo. Paulo de fato era um apóstolo, esse era um sinal apostólico, essa questão dos milagres, né? E alguns judeus exorcistas ambulantes tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre pessoas possuídas de espíritos malignos, dizendo: ordeno que saiam pelo poder de Jesus, a quem Paulo prega. Os que faziam isso eram 7 filhos de um judeu chamado Seva.
sumo sacerdote. Mas o espírito maligno lhes respondeu: Conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas vocês, quem são? E o possuído do espírito maligno saltou sobre eles, dominando a todos, e de tal modo prevaleceu contra eles que, nus e feridos, fugiram daquela casa. Este fato chegou ao conhecimento de todos os moradores de Éfeso, tanto judeus como gregos. Veio temor sobre todos eles e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas obras. Olha só que interessante, algo que acontecia quando as pessoas vinham à fé em Cristo, quando eles criam, quando eles entendiam o Evangelho e acreditavam e confiavam em Jesus, eles vinham confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Interessante, né? Porque muitos crentes, muitos que se tornam crentes, ou supostamente se tornam crentes, eles não expõem aquilo do que teria de se arrepender, né? Não confessam seus pecados. Também muitos dos que haviam praticado magia, reunindo seus livros, os queimaram diante de todos. Calculando o valor dos livros, verificaram que chegava a 50.000 denários. E assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Pessoas eram convertidas, eram transformadas, abandonavam o estilo de vida pecaminoso, se confessavam diante das pessoas: olha, eu fazia isso, eu era assim, agora eu estou no caminho, agora eu estou no caminho da salvação, eu confio em Jesus, eu creio em Jesus. Depois dessas coisas, Paulo resolveu no seu espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e Acaia. Ele dizia: depois de passar por Jerusalém, preciso ir também a Roma. Então ele tinha interesse a partir de então de ir a Roma, que é o que vai acontecer no final do livro de Atos. Tendo enviado a Macedônia 2 daqueles que o ajudavam, a saber, Timóteo e Erasto, permaneceu algum tempo na província da Ásia. Por esse tempo houve grande tumulto em Éfeso por causa do caminho, pois um ourives, alguém que trabalhava com ouro, chamado Demétrio, que fazia modelos de prata do templo de Diana e que dava muito lucro aos artífices, convocando-os juntamente com outros do mesmo ofício, disse-lhes: Senhores, vocês sabem que a nossa prosperidade vem deste ofício. E agora vocês estão vendo e ouvindo que não só em Éfeso, mas em quase toda a província da Ásia, este Paulo tem persuadido e desencaminhado muita gente, afirmando que os deuses feitos por mãos humanas não são deuses de verdade. Não somente há o perigo de que o nosso negócio... Não somente há o perigo de que o nosso negócio caia em descrédito, como também de que o próprio templo da grande deusa Diana seja considerado sem valor, e que até venha a ser destruída a majestade daquela que toda a província da Ásia e o mundo adoram. Quer dizer, a presença de Paulo e a pregação de Paulo em Éfeso causou um rebuliço ali total na economia da cidade, porque era grande fonte de lucro essa questão da deusa Diana, do templo de Diana. Esse cara aqui, ele fazia réplicas e vendia. E a mensagem de Paulo estava levando as pessoas a não comprarem mais aquilo que ele fazia. Que é o que acontece quando o evangelho chega. Quando o evangelho é pregado, as pessoas param de gastar dinheiro com lixo, com idolatria. Isso acaba incomodando quem está ali desfrutando dos lucros, né? Então é um grande prejuízo para quem mercantiliza a religião quando o verdadeiro evangelho é pregado e as pessoas dão ouvidos a isso. Ouvindo isso, ficaram furiosos e começaram a gritar: Grande é a Diana dos Efésios! E a confusão se espalhou pela cidade. Todos juntos foram correndo para o teatro, arrastando consigo os macedônios, Gaio e Aristarco,
companheiros de Paulo. Podia virar um motim ali. Podiam linchar esses irmãos. Quando Paulo quis apresentar-se ao povo, os discípulos não permitiram. Também algumas autoridades da província, que eram amigos de Paulo, mandaram um recado pedindo que ele não se arriscasse indo para o teatro. Uns, pois, gritavam de uma forma, outros de outra, porque a assembleia tinha virado uma confusão, todo mundo gritando lá. E na sua maior parte nem sabiam por que motivo estavam reunidos. Então tiraram Alexandre do meio da multidão e os judeus o empurraram para a frente. Este, acenando com a mão, queria falar ao povo. Quando, porém, reconheceram que ele era judeu, todos a uma voz gritaram, olha só, durante 2 horas. Grande é a Diana dos Efésios. Quando viram que aquele homem era judeu, o Alexandre, gritaram durante 2 horas. Grande é a Diana dos Efésios. O escrivão da cidade, tendo apaziguado o povo, disse: Senhores Efésios, quem não sabe que a cidade de Éfeso é a guardiã do templo da grande Diana e da imagem que caiu do céu? Ora, não podendo isto ser contestado, convém que vocês se mantenham calmos e não façam nada de forma precipitada. Porque estes homens que vocês trouxeram para cá não profanaram o templo, nem blasfemam contra a nossa deusa. Então aquela região era uma região muito forte, uma religião muito viva naqueles dias. E veja, hoje ninguém mais sabe desse negócio, né? Ninguém sabe nem onde fica Éfeso, né? Quando em algum versículo anterior falou, né, que o mundo adorava a Diana dos Efésios. Hoje ninguém mais sabe nada. Ninguém mais nem sabe do conhecimento dessas, ninguém nem sabe que existiu essas coisas. Portanto, se Demétrio e os artífices que o acompanham têm alguma queixa contra alguém, saibam que existem os tribunais e os cônsules, que se acusem uns aos outros ali. Mas se vocês estão pleiteando alguma outra coisa, isso será decidido em assembleia regular. Porque também corremos o risco de sermos hoje acusados de revolta, não havendo motivo algum que possamos alegar para justificar esse ajuntamento. E havendo dito isso, dissolveu a assembleia. Então, depois de gritarem por 2 horas, esse homem aqui começou a falar, o escrivão da cidade, mostrou: olha, gente, não adianta brigar, não adianta ficar gritando aqui. Se vocês têm alguma coisa contra alguém, tem lá os tribunais, tem todo o processo legal, vão correr atrás disso. E aí o motim ali, toda aquela confusão cessou e, enfim, acabou. Então Deus providenciou ali a saída em paz, né, dos discípulos, sem nenhuma violência, aparentemente. Muito bem, assim terminou a leitura de hoje. Que Deus te abençoe, um forte abraço e até mais, se Deus quiser.